foram muito, mas muito além do que eles pensaram que seria. Porque nós conhecemos a palavra e sabemos que quando ele chegou, não foi bem o que ele esperava que aconteceu. Nós vimos no texto lido que quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu nem sequer saiu para fora. Sabe por quê, amados? Que Eliseu não deu a atenção que Naamã gostaria de ter tido? Porque Eliseu tinha consciência de que não era ele quem faz a obra. Muitas vezes nós nos enganamos porque a gente pensa que é a nossa oração, que é o nosso toque. A pessoa vem em busca do homem, da mulher de Deus para ser tocado por ele, por ela, para receber uma oração. É claro, Deus usa, somos vasos, somos canal de bênção nesta terra. Portanto, não somos nós quem fazemos absolutamente nada. E tendo esta consciência, Eliseu nem sequer saiu para fora. E talvez também direcionado por Deus para quebrar o orgulho deste homem chamado Naamã, que achou que por ser ele um homem de grande importância, talvez Eliseu sairia sim, se fosse uma pessoa mais simples, talvez fosse o hábito de Eliseu sim, chamar a pessoa para dentro, orar e abençoar a vida dela para que ela fosse curada por Deus. Mas neste caso, Eliseu nem sequer saiu, mandou um recado do que ele deveria fazer. O que deixou Naamã indignado. A Bíblia diz no verso 11, Naamã, porém, muito se indignou. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a enfermidade. Nós vamos falar agora a respeito de outros servos que este texto nos ensina a sermos. O primeiro deles é o nosso personagem foco dessa história, o próprio Naamã. A Bíblia diz lá no versículo de número 1 que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor, o próprio rei da Síria. Então Naamã já tinha uma característica de servo, de alguém que servia. Nós precisamos ter essa característica de servo. Nós precisamos servir. Nós vimos aqui o nosso segundo exemplo, que foi a menina israelita. Nós já falamos sobre ela, sobre o que ela fez, sobre a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Agora nós vamos falar a respeito de Eliseu, que foi um servo. Ele estava ali como servo. Eliseu servia a Deus com o seu ministério. Ele era um servo de Deus. Ele era um homem que servia a Deus, que fazia aquilo que Deus mandava, sem se preocupar em agradar os outros, sem se preocupar em fazer a vontade do homem, se essa vontade do homem estivesse indo contra a vontade de Deus. Eliseu era um servo de Deus, como eu e você precisamos ser. Eliseu exercia o seu ministério com amor, com alegria. Nós temos aqui nessa história, no texto que não foi lido, mas vemos também que houve um servo indigno nessa história. Um péssimo exemplo de servo. A gente vai ler no versículo de número 10, que Geazi era servo de Eliseu. Ele era servo de Deus, né? E você lendo todo este capítulo de número 5, você vai entender que aquele texto, aquele versículo que nós lemos lá atrás, que o rei da Síria mandou então, no versículo de número 5, mandou então os talentos de prata, os ciclos de ouro e as vestes festivas para pagar aquilo que seria feito. Este servo chamado Geazi engordou o seu olho no dinheiro, né? Porque nós estávamos falando a respeito do que aconteceu com Naamã, não é? Ele não foi recebido por Eliseu, mas ele foi curado. Porque a gente vai falar a respeito dessa transformação de vida ainda de Naamã. E quando Eliseu se recusou a receber o pagamento, porque Eliseu, como vimos anteriormente, sabia que não era ele quem fazia a obra, Geazi, ao perceber que Naamã foi embora com os seus servos, foi atrás e disse que Eliseu havia se arrependido do que havia dito a respeito de não querer receber, então,
o pagamento pelo que foi feito e acontecido na vida de Naamã, e ele então recebeu o dinheiro, e com isso também ele trouxe as vestes de Naamã, a sua capa, e ao colocar a sua capa, Geazi se tornou enfermo, se tornou leproso. Amados, Geazi se tornou um pecador. Nós vemos a lepra aqui, como eu já disse anteriormente, como um pecado na nossa vida, como uma falha, como uma brecha, como um erro. E Geazi cometeu um grande erro. E este erro trouxe a ele a lepra. Mas nós vamos falar agora a respeito de mais alguns servos que foram valorosos. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 12 do capítulo 5 de 2 Reis que estamos lendo. Olha, depois da indignação de Naamã com Eliseu, que não saiu para fora, que não pediu para que ele se banhasse então pelo menos em águas limpas, porque na Síria ele diz que havia rios de águas límpidas, por que então pediu para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão? O Rio Jordão era considerado um rio impróprio para o banho, um rio de águas turvas, sujas, um rio que hoje seria um rio contaminado, o Rio Tietê de São Paulo, por exemplo. Naamã não compreendeu isso. E vamos ver mais uma vez a missão do servo, a missão daquele que serve. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais, os seus servos. Depois de toda a indignação de Naamã, os seus servos poderiam até temer chegar diante do seu senhor, porque eles eram oficiais do comandante. E falar, bom, se ele está dizendo isso, é porque é isso. E talvez muitos, no lugar destes oficiais e destes servos de Naamã, até iriam concordar com Naamã, mesmo não pensando que seria assim, porque o nosso Senhor falou. Então vamos olhar para o lado que talvez eu e você faríamos. Se é o Senhor quem falou, está falado. Ele é um homem de grande entendimento, um homem muito superior a nós. Mas não foi isso que os servos fizeram. Nós vamos ver no versículo de número 13 que então se chegaram, se aproximaram, foram até ele, os seus oficiais, e lhe disseram, tiveram ousadia, olharam para Naamã e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Olha só a indagação dos oficiais para o seu senhor, que aqui é chamado como seu pai, aquele que cuida deles. Se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria para ser curado? Quem dirá o que ele pediu para você fazer? É algo fácil, não é algo impossível. Diz a continuação do versículo: quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Amados, esses servos tiveram outra visão do que Deus queria falar com Naamã. E eles foram claros com Naamã. Se ele te pedisse para fazer algo muito difícil, você faria. Quem dirá isso? Vai e faz. E aí então, nós vemos no versículo 14, que então desceu e mergulhou sim o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como uma carne de uma criança, e ficou limpo, e ficou curado, e ficou restaurado este homem, graças a estes servos que serviram, sendo ele um bom servo. Deus enviou uma serva, uma menina, uma jovem. Deus enviou até ele um servo chamado Eliseu. Deus enviou servos que caminhavam, que acompanhavam. E Deus também, para mostrar a consequência do pecado, mostrou Geazi, como eu já disse. Vamos ver novamente para que fique gravado no nosso coração e na nossa mente que não devemos ser servos infiéis a Deus. A Bíblia diz no versículo de número 10 que então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Esta era a função de Geazi. Ele era este mensageiro. Mas vamos ver o que a Bíblia diz no versículo de número 20. Depois que Naamã foi curado, restaurado, ele ofereceu o pagamento para Eliseu e Eliseu recusou. Geazi ouviu isso, e então quando Naamã partiu, a Bíblia diz no versículo de número 20 que Geazi, o moço de Eliseu, que era homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este Ciro, Naamã,
que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Amados, Geazi mentiu, dizendo que Eliseu já não queria mais receber pelo aquilo que teria sido feito. E ele então, nós vemos no versículo 27, com isso ele recebeu, Naamã entregou, inclusive a sua capa. E no versículo de número 27 diz, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Diante dele, Eliseu. Porque depois de receber então aquilo que Naamã havia oferecido para Eliseu, quando voltou para casa, como se nada tivesse acontecido, sabe quando a gente comete aquele pecado, aquela falha grave, e a gente quer disfarçar, fazer de conta que nada aconteceu? O profeta mostrou e revelou o seu pecado. E aí então anunciou o que aconteceria com ele. Então a consequência do pecado para aquele que serve mal, para aquele que serve indignamente, é muito grande. Precisamos estar atentos e sermos servos fiéis, como foram esses personagens. Servo fiel, como era Naamã com o rei da Síria. Serva fiel, como foi esta jovem serva da mulher de Naamã. Servo fiel, como era Eliseu, fiel a Deus. Servos fiéis, como foram os oficiais que caminhavam com Naamã. Porque a consequência do servo infiel é muito grande, a consequência do pecado é muito grande e precisamos estar atentos a isso. Amém? Graças a Deus por esta palavra poderosa que nos mostra o valor de sermos servos, uma palavra que nos traz tantos ensinamentos, nos mostra o valor de sermos humildes, nos mostra o valor de irmos diante de Deus e de fazermos aquilo que Ele nos pede. Amados, a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é tremenda. A gente aprende tantas coisas em um único texto, em um único versículo da palavra. Leia esta história, se você não conhece ela na íntegra, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, e leia todo o capítulo. É uma história linda, maravilhosa, um exemplo de vida para mim e para você. Que Deus possa te abençoar tremendamente em nome de Cristo Jesus. Que a sua vida seja uma vida de servo valoroso do Senhor. E que em tudo que eu e você formos fazer, que nós possamos olhar primeiramente para Deus, servindo a Deus com alegria, fazendo sempre o melhor, como quem faz para o próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você em tudo e em todas as suas necessidades. Na próxima semana nós estaremos de volta. Eu convido você a ouvir as nossas palavras, as ministrações de diversos pastores que nós temos através aqui da nossa web rádio e web TV. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima oportunidade.